Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, os irmãos aqui da igreja, ainda de pé por mais alguns instantes, e você que está no seu lar, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 28. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 22, que nos fala sobre uma experiência que Jacó teve com Deus. E o tema da mensagem é: quando você sente que está onde não deveria estar. Quando você sente que está onde não deveria estar. Talvez você já tenha passado por uma experiência dessa, de você achar que está no lugar errado, que as coisas não estão dando certo, que você não sabe o que vai acontecer com o seu futuro, e parece que está tudo perdido. Vamos ver o que aconteceu com Jacó aqui e procurar aplicar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã de domingo. A palavra do Senhor nos diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Os irmãos podem se assentar, você que está no seu lar, pode ficar à vontade, e que o Espírito Santo fale ao seu coração de uma forma poderosa e especial, com cada um de nós. A história de Jacó, ela é muito conhecida, né? Nós temos filmes, nós temos livros, nós temos muitos recursos na internet. Eu estava fazendo uma rápida pesquisa sobre a vida de Jacó, e nós podemos ver que esse homem, ele teve muitas experiências com Deus, desde o seu nascimento até os seus filhos, até a sua morte ali, com a experiência que ele teve com José. E Jacó, o seu nome inicialmente, né, quando ele recebeu o seu nome dos seus pais, recebeu o nome de Jacó, e praticamente foi um filho que nasceu ao mesmo tempo que Esaú, o filho mais velho, que deveria ter sido filho da promessa, o primogênito. Ele deveria ter recebido a promessa do Senhor. Mas Jacó, o seu nome significa usurpador ou enganador, conforme você pode pesquisar na internet. E na Bíblia de Estudo NVT, eu estava lendo aqui, diz que a sua mãe armou junto com Jacó uma trapaça, podemos assim dizer,
para enganar Isaque, que já estava cego por causa da idade, e Jacó se passou pelo irmão mais velho, Esaú, e conseguiu receber a bênção da primogenitura, a bênção da aliança, que aqui no capítulo 28 o Senhor ressalta essa bênção. Ele renova a bênção, aquela bênção da aliança que Deus tinha feito com Abraão, que fez com Isaque, agora ele faz com Jacó também, que Jacó seria bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizesse, que todos os seus descendentes seriam como o pó da terra e se espalhariam por toda a terra. Essa bênção inicialmente seria para Esaú, mas Esaú, ele não levou a sério a palavra de Deus. Esaú não levou a sério o compromisso que ele tinha com o Senhor, e vendeu a sua bênção, vendeu a primogenitura por uma sopa de lentilhas, de ervilhas, e dessa forma Jacó conseguiu enganar o seu irmão, conseguiu enganar o seu pai com a ajuda da sua mãe, e ele recebeu a bênção. Então, ele queria o lugar do irmão. Desde o nascimento nós podemos observar isso, quando ele nasce já agarrado ao calcanhar de Esaú. Esse era o desejo de Jacó, de receber a bênção, dele ser o escolhido. Ele queria o lugar do primeiro, ele queria o lugar da bênção. Ele usou de meios errôneos, ele usou de trapaça, de enganação para conseguir esse objetivo. Mas eu e você, meu irmão, nós não precisamos usar dessas coisas, porque nós somos abençoados por Deus. Nós somos o povo escolhido, como nós ouvimos na abertura do culto nessa noite. Eu e você somos pessoas escolhidas por Deus, abençoadas pelo Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos cobre com as suas promessas, e nós podemos viver não no engano, não querendo fazer trapaças, mas simplesmente confiando no poder, na graça e na presença do Senhor na nossa vida. E hoje você pode ter certeza, talvez você esteja sentindo falta de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de adorar ao Senhor. Você está aí no seu lar, ou talvez você esteja até num leito de hospital, talvez você esteja distante dos seus entes queridos por causa dessa pandemia, mas eu te afirmo com toda certeza, o Senhor está contigo, o Senhor está do seu lado. Ele não nos desampara, assim como ele esteve ali com Jacó, e ele teve aquela experiência preciosa com Deus. Nós também podemos sentir a presença, o cuidado, o carinho de Deus na nossa vida, aonde quer que nós estejamos. Pode ser que você está onde você não gostaria de estar. Talvez você esteja se sentindo deslocado, fora do seu ambiente, fora da sua rotina, mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Agora eu pergunto para você, o que nós devemos fazer quando nós nos sentimos assim, deslocados? Quando que nós nos sentimos talvez fora dos eixos, né? Fisicamente falando ou emocionalmente falando, há muitas pessoas perturbadas hoje em dia. A gente olha aí na televisão, o noticiário, as reportagens, pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão se sentindo sozinhas, às vezes até procurando suicídio ou agredindo o seu semelhante, como nós temos visto vários casos terríveis, até de morte, porque as pessoas estão se sentindo deslocadas. As pessoas estão se sentindo desamparadas, perdidas, procurando, às vezes, até o suicídio como um meio de escape. E nós, meus irmãos, que temos a palavra do Senhor, nós que somos tementes a Deus, nós temos a responsabilidade de levar uma palavra de esperança, de levar uma palavra de conforto, de levar uma palavra, uma solução de Deus, não a solução do homem. Há muitas pessoas hoje que estão colocando a sua esperança numa vacina. E a vacina é necessária, é importante, né, as pessoas serem vacinadas. É a medicina que está desenvolvendo isso, e é Deus que nos dá essa condição. Mas a nossa esperança, a nossa salvação não é uma vacina, não é um remédio, não é um tratamento médico. A nossa esperança é o Senhor. E é essa esperança que nós temos que transmitir a este mundo perdido. Essa foi a esperança de Jacó. Jacó teve que fugir da sua casa, ele teve que abandonar o seu pai, abandonar a sua mãe, ele teve que sair correndo porque Esaú queria matá-lo. E é interessante que Jacó, quando ele sai da sua casa, quando ele volta, muitos anos depois, a sua mãe já tinha morrido.
Jacó, ele perdeu a oportunidade de ver a sua mãe novamente. Olha o preço que ele teve que pagar por causa disso, né? E ele teve que sair correndo, teve que fugir da sua casa. Jacó, ele teve que ir para onde ele não queria ir, e ele teve que sempre fugir, e sempre teve que pagar um preço por causa daquilo que ele fez. Gênesis capítulo 35, verso 1 diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Esse foi o motivo porque Jacó foi para o deserto. Ele estava fugindo do seu irmão, por causa da mentira que ele tramou, da enganação, da usurpação que ele fez. E quando ele chega naquele lugar, ele se sente deslocado. O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha vida agora? E talvez você esteja assim hoje, nessa manhã, deslocado, sem ter esperança. Mas o que nós devemos fazer quando nós nos sentimos assim? Eu vou te dar 3 dicas na palavra do Senhor, 3 orientações que nós podemos tirar desse texto, de como que nós devemos nos comportar quando nós estamos assim. Primeira dica: preste atenção na sua situação e não permita que os seus sonhos morram. Não permita que os seus sonhos morram. Jacó, ele teve um sonho. E por piores que fossem as circunstâncias que ele estava vivendo, ele não permitiu que aquele sonho que ele teve morresse. Ele não perdeu a sua fé. Ele diz no verso 16 e 17 de Gênesis 28, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó poderia ter enganado seu irmão, poderia ter enganado seu pai. Jacó poderia ter feito várias coisas erradas, mentido, enganado, usurpado. Mas o Senhor sempre estava com ele, porque ele era um filho da aliança. Nós, meus irmãos, na nossa caminhada, nós podemos tropeçar, nós podemos fazer coisas erradas, nós podemos cometer enganos, tomar decisões equivocadas, mas nós não podemos perder a esperança de que o Senhor, Ele está conosco. Nós podemos nos afastar de Deus, mas o Senhor sempre é perto daqueles que o buscam, que se arrependem dos seus maus caminhos, que se convertem e buscam o perdão de Deus. Jacó teve o seu nome mudado, de Jacó para Israel. Olha que coisa maravilhosa. Por pior que tenha sido a sua vida, os seus erros, ele não permitiu que aquilo que Deus tinha colocado no seu coração fosse roubado pelo inimigo. E do lugar que você está, da circunstância que você está vivendo, você pode ter a certeza de que Deus está contigo também. O Senhor, aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. E você pode sentir a presença do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos garante isso. Ele diz para nós, conforme está em Mateus capítulo 28, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja até triste hoje, porque você perdeu um ente querido, talvez perdeu um filho, perdeu um pai, um avô, talvez perdeu o marido, perdeu a esposa, não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo, perdas terríveis. Às vezes você está se sentindo sozinho, abandonado, mas tenha certeza, o Senhor está contigo. O que alimentou a esperança de Jacó foi em ele ter essa experiência com Deus, dele ver Deus, dele sentir a presença do Senhor. E hoje, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos sentir a presença do Senhor. Deus está do seu lado, Ele não nos desampara, Ele não nos deixou, Ele não está longe de nós. Às vezes eu até comento com a minha esposa, em casa ou no carro, vendo essa situação que nós estamos vivendo, e a gente, às vezes até num momento de falta de fé, de incredulidade, a gente pensa, Deus nos abandonou, acho que nós pecamos tanto, que Deus está tão entristecido conosco, que Ele nos abandonou, que nós estamos perdidos, que nós estamos entregues à nossa própria sorte. Quantas vezes eu já me peguei falando assim? Mas meus irmãos, isso não é verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina.
A Bíblia nos ensina que o Senhor é um Deus presente, que quando nós o buscamos, Ele está próximo para ouvir e responder a nossa oração. Não da forma como nós queremos muitas vezes, mas Ele vai dar a resposta. A resposta certa vem do Senhor. E se você está precisando de uma resposta de Deus, pode ter a certeza e a confiança que o Senhor tem a resposta certa para a sua vida. Não é a resposta que eu quero, talvez não é a resposta que você quer, mas é a resposta certa. O melhor é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não é o homem, mas é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. E é essa presença, essa companhia, esse cuidado é que nós temos que buscar. É claro, Deus Ele manda homens, mulheres, no nosso auxílio, coloca pessoas para nos abençoar, mas a fonte de toda a bênção vem do Senhor. Hoje muitos estão colocando a esperança na vacina, e é bom, é importante, mas que nós temos que crer que essa vacina é providência de Deus, é cuidado de Deus, que deu a inteligência, que deu a tecnologia, que deu os recursos para que o homem desenvolvesse esse meio de solução dessa pandemia. Toda bênção, toda boa dádiva vem de Deus, e pode ter certeza, o Senhor tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. Você crê assim? Que você possa crer dessa forma. Não permita que os seus sonhos morram. Não permita, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, mesmo que você esteja onde você não gostaria de estar, não deixe com que os sonhos que Deus colocou no seu coração, o inimigo tire. Agora, qual é a segunda dica? Eu preciso ser breve nas minhas palavras aqui, mas a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e promove a mudança que precisa promover em cada vida. E é justamente essa a segunda dica: promova mudanças. Jacó, quando teve aquela experiência com Deus, ele não ficou mais da mesma forma, houve uma mudança. E sabe o que acontece conosco muitas vezes, meus irmãos? Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não permitimos que a palavra molde o nosso coração, que ela promova as mudanças necessárias. Então não basta você ouvir a palavra, você precisa obedecer esta palavra. Nós precisamos viver esta palavra, não é apenas ouvir, mas é praticar a palavra do Senhor. O que nós vemos aqui na experiência de Jacó? Que mudanças que ele fez? Diz aqui o verso 18 e 19 do capítulo 28 de Gênesis. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou-o de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Duas coisas, duas atitudes, duas ações que Jacó realizou aqui. Primeiro, ele pegou algo que era dele, algo íntimo dele. Ele pegou uma pedra que ele usava como travesseiro, mas era algo dele, pessoal. E ele transformou aquele travesseiro em um altar. Ele ofereceu aquilo que era dele, algo pessoal, a Deus. E ele derrama o óleo sobre essa pedra, e ele consagra aquele lugar, ele coloca aquele travesseiro como uma coluna, e ali ele adora ao Senhor. Ele transformou aquilo que era dele em algo de adoração a Deus. Ele ofereceu a Deus aquilo que ele tinha. Ele não tinha muita coisa ali, ele tinha fugido de casa, e ele teve que usar uma pedra como travesseiro. Só que ele pegou aquela pedra e ofereceu ao Senhor na manhã seguinte. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Pode ser que nós não tenhamos muito, pode ser que aquilo que a gente tenha não seja nem suficiente para nós, mas nós precisamos dedicar tudo ao Senhor, precisamos entregar tudo a Deus como motivo de louvor, como motivo de adoração, e ter a consciência de que tudo aquilo que nós temos, na verdade não é nosso, é do Senhor, e Ele nos dá por empréstimo, Ele nos concede por empréstimo, e que nós devemos usar para adorar o seu nome, e para servir ao próximo. Jacó, ele
toma essa atitude, em reconhecer que aquela situação que ele estava vivendo, por pior que fosse, ele podia adorar a Deus, ele podia glorificar o nome do Senhor, e nessa manhã, eu e você, podemos levantar as nossas mãos e glorificar a Deus, porque nós temos vida, porque nós podemos adorar ao Senhor e reconhecer a sua presença na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, tenha essa atitude, de entregar tudo que você tem ao Senhor, por pior que seja a sua situação, ou por melhor que seja a sua situação, pode ser que você esteja vivendo um momento de prosperidade, um momento de fartura, glória a Deus por isso, entregue tudo a Deus, reconheça o cuidado, a presença de Deus na sua vida, pegue aquilo que é seu e entregue ao Senhor e fala: Senhor, tudo que eu tenho é teu, o Senhor é aquele que provê todas as coisas para mim. Reconheça que o Senhor é o dono de todas as coisas. Mas o que ele faz também? Uma outra atitude que nós encontramos, outra mudança que ele faz naquele ambiente. Ele muda o nome da cidade. A cidade se chamava Luz, e ele passa a chamar aquela cidade de Betel. E Betel significa casa de Deus, não é isso? Presença de Deus, casa de Deus. Isso significa o quê, meus irmãos? Que nós precisamos fazer novas todas as coisas. Nós precisamos viver em novidade de vida. Nós não podemos aceitar as coisas como são e simplesmente se render diante das circunstâncias. Não! O nosso Deus é poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o dono do ouro e da prata. Nós não podemos nos render diante das circunstâncias, nos render diante dos problemas, nos sentir derrotados, desanimados, e isso é muito fácil nos sentirmos assim. Quando nós entramos em depressão, o pastor Ricardo estava comentando aqui sobre isso antes do culto, quantas pessoas passando por depressão, se sentindo derrotadas, desanimadas, sem forças. Todos nós passamos por essa situação. Jacó estava passando também por essa situação, mas ele não se rendeu. Aquela experiência com Deus trouxe um ânimo no coração dele, e ele falou: não, essa cidade não vai se chamar mais Luz, aqui vai se chamar Betel, casa de Deus. Aonde você está é a casa de Deus. A presença do Senhor está aí. Não se renda diante das circunstâncias, levante a cabeça, siga em frente, porque o nosso Deus está à nossa frente. Ele é o nosso general, Ele é aquele que nos dirige, e Ele nos toma pela mão direita, Ele aplana os nossos caminhos, Ele abre as portas, como Ele fez com Jacó, Ele faz com você também. Você crê assim? Tome posse da palavra do Senhor, promova as mudanças que forem necessárias, mas não se entregue diante das circunstâncias. E para terminarmos, para encerrar, qual foi a última atitude? O que nós podemos observar aqui como uma dica para que nós possamos não nos render diante das circunstâncias e não nos sentirmos deslocados em estarmos aonde nós não gostaríamos de estar? Quando você sente que está aonde não deveria estar, você, eu, cada um de nós, precisamos fazer planos. Não deixar os sonhos morrer, promover as mudanças, mas fazer planos. Projetar o futuro. O que Jacó diz nos versos 20 e 22? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó aqui, ele declara o quê? Que Deus é o seu provedor, que Deus é aquele que supre todas as suas necessidades. E ele faz uma promessa ao Senhor. A promessa de Jacó ao Senhor é que Deus seria o seu Deus para sempre, e que tudo aquilo que ele recebia vinha do Senhor, e ele iria devolver a Deus a 10ª parte. Ele seria um dizimista fiel ao Senhor, e ele foi. Nós podemos observar na história de Jacó que ele sempre foi fiel, e ele sempre reconheceu o cuidado de Deus, e Deus sempre teve um cuidado especial na vida de Jacó.
Meus irmãos, o nosso maior desafio nesses tempos que nós estamos vivendo é nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, sermos obedientes ao Senhor, confiar nas promessas do Senhor. Eu creio que esse é o maior desafio, é confiar em Deus, porque muitas vezes vem aquele pensamento que eu já disse: Deus me abandonou, Deus me entregou à própria sorte. Esse é um pensamento que o inimigo quer semear no nosso coração, na nossa mente. Mas eu te falo nessa manhã, confie no Senhor, confie nas promessas de Deus, confie na palavra do Senhor e faça planos, projete o seu futuro, coloque diante de Deus a sua vida, os seus planos, e tenha certeza, Deus, Ele tem planos maravilhosos para você. Aquilo que Deus projetou para a sua vida é o melhor, nós não podemos duvidar disso. Foi o que Jacó fez, ele colocou os seus projetos diante de Deus, e ele se tornou um homem bem-sucedido. Tanto que hoje nós podemos reconhecer que, apesar dele ser um usurpador, dele ser um mentiroso, dele ser um enganador, ele se tornou um homem bem-sucedido, porque ele confiou no Senhor, e o Senhor mudou a vida de Jacó. E assim como mudou a vida de Jacó, ele muda a minha, ele muda a sua, ele muda a vida de cada um de nós, que confiamos no Senhor. E Jacó, então, ele declara que tudo aquilo que ele vier a possuir, ele irá entregar o dízimo, ele irá reconhecer que tudo pertence a Deus. Você fez isso hoje? Você orou a Deus entregando tudo que você tem, a sua vida, a sua família, os seus dons e talentos, os seus bens? Você entregou tudo ao Senhor? Você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida? Você disse isso hoje para Deus? Você está projetando o seu futuro? Não deixe os seus sonhos morrer. Promova as mudanças que forem necessárias na sua vida. Coloque diante do Senhor, peça orientação e projete o seu futuro. O mundo não acabou ainda, e não sabemos quando vai acabar, isso é o Senhor que sabe. Então, levante a cabeça, como diz uma música popular antiga aí, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente. Foi o que Jacó fez, e é o que eu e você precisamos fazer. A vida não acabou, e o Senhor ainda tem muitas coisas para nós. Eu creio assim. Você crê dessa forma? Vamos orar? Se você quiser ficar de pé aonde você está, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, e tenha certeza, meu irmão, minha irmã, você será uma bênção em qualquer situação, e qualquer situação será bênção para a sua vida. Eu vou repetir, você será bênção em qualquer situação, e qualquer situação será bênção na sua vida. Deus, Ele transforma as crises em oportunidades para nos abençoar. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de perto, não é um Deus de longe, e nós podemos crer no Teu cuidado, podemos crer na Tua presença, podemos crer na Tua direção, e assim como o Senhor agiu com Jacó, o Senhor age com cada um de nós. Essa experiência que Jacó teve, que está registrado nas Sagradas Escrituras, é uma lição preciosa para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a confiar na Tua palavra, a depositar a nossa fé nas Tuas promessas, que o Senhor é um Deus bom, um Deus fiel, e o Senhor cuida de nós, cuida do seu povo. Nos ajuda, Senhor, a que nós possamos manter os nossos sonhos, Senhor Deus, vivos, a nossa esperança viva no Senhor. Nos dá a direção para que possamos promover as mudanças necessárias. Estamos vivendo um novo tempo, é uma nova situação, é um novo normal, como alguns dizem, e nós te pedimos, ó Deus, nos dá sabedoria para que possamos promover as mudanças necessárias. E, Senhor Deus, nós te pedimos, nos ajuda a que nós possamos projetar o nosso futuro para a glória do Teu nome, conforme o Senhor deseja para as nossas vidas, e fala conosco de uma forma poderosa e especial, por meio da Tua palavra. Esta é a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.